pessoal, tudo bem? O meu nome é Bianca, eu faço parte da equipe do Maxi Training e hoje a gente está estreando uma nova ação para vocês, alunos. Nós vamos dar algumas explicações e tirar dúvidas. E eu estou aqui com o instrutor André Gonçalves, da Manfilter. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre o sistema de filtragem, então vem com a gente. André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a Tudo gente bem, Bianca? novamente. Obrigado vocês aí por ceder mais um pouquinho do tempo, né, de vocês e estar compartilhando um pouco mais das experiências do meu dia a dia, né? Claro, eu não sei tudo de filtragem, aprendo muito no dia a dia com as oficinas, com os meus amigos, que eu acabei fazendo muitos amigos durante esses anos aí que eu estou na empresa, né, já tem mais de 15 anos. E, enfim, acaba aprendendo muito. Então, mas agora vamos liquidar o restante dessas dúvidas. Perfeito, André, muito obrigada, viu? Bom, pessoal, então vou fazer algumas perguntinhas para o André, umas perguntas gerais, né, sobre filtros. Alguns alunos, né, entraram em contato com a gente, mandaram essas perguntas. Tem outras perguntas, né, que englobam um pouquinho de tudo. Então, André, quais os benefícios do filtro do ar-condicionado com carvão? Ah, legal. Então, assim, o carvão ativado, né, é um outro produto, né? Nós temos o filtro convencional, né, que é o filtro de partículas, retém partículas sólidas, né, a partir de 1 micron, que é uma partícula bem pequena. E o filtro de carvão ativado, ele tem uma camada extra. Essa camada extra de carvão ativado, além, né, nós temos ainda outro filtro de partículas tradicional, né, junto, e essa camada extra ela vai ter alguns gases e odores externos, né, para manter o habitáculo ali do veículo, digamos assim, mais protegido, né? Vai um clima melhor lá dentro do habitáculo do veículo. Então, a diferença básica é essa, né? Além de reter as partículas, retém gases e odores. Que bacana. Falando um pouquinho de carvão ainda, né? Uma dúvida que nós temos. Todos os códigos dos filtros de cabine têm a opção de carvão? O que acontece? Algumas aplicações, sim, temos as duas versões, e até uma terceira, que é a Freshers Plus, né? Só que para alguns casos, nós temos apenas o filtro tradicional, ou só o de carvão, ou podemos ter os dois, ou três, como eu acabei de comentar. Então, não existe uma regra. Vou dar um exemplo, né? Antigamente, nós tínhamos o filtro de carvão ativado para a linha Volkswagen Gol G5. Né? Não lembro exatamente o código dele agora, CU2545, não lembro. Mas, enfim, e tinha o CUK, que é com carvão ativado. Mas como a demanda era muito baixa, acabamos obsoletando o item porque não tinha muita procura. Então, vai muito de procura. Para veículos premium, por exemplo, BMW, Mercedes, Audi, nós somos genuínos nesse item lá na Europa. Temos o mesmo produto no Brasil, só que para esse tipo de veículo, em alguns casos, nem tem a versão sem carvão ativado. Só vai ter com carvão ativado. Então, depende muito da aplicação do veículo. Então, não tem uma regra clara para se tem um ou não. Então, correto seria verificar realmente no catálogo de aplicação, no nosso site, quais os filtros disponíveis. Se tiver os três códigos estarão lá e a pessoa escolhe o de sua preferência. Beleza, muito obrigada. Bom, por que existem filtros de combustíveis de metal e de plástico? Legal. Se vocês notarem, né, para os veículos nacionais, no geral, a maior parte dos filtros é em plástico, né? 100% em plástico. Apenas um componente que não seria plástico é o meio filtrante, além da cola que tem lá dentro, né? Mas, enfim, ele é 100% em plástico. Filtros em metal, geralmente, veículos importados utilizam isso daí. E, normalmente, esses veículos, eles utilizam gasolina, né? Então,
Geralmente, para esses veículos importados, eles são a gasolina e utilizam um filtro em metal, mas não tem nenhum tipo de demérito em um filtro ser em plástico ou em metal, né? Então, é questão de construção apenas, né? E no Brasil, pelo fato de ter o álcool no combustível, acabou se optando mais pelo plástico do que o metal, ok? Entendi. E André, em relação à estrutura dos filtros, por que alguns se deformam? Por que que isso acontece? Então, isso daí geralmente ocorre no elemento filtrante do ar. Por quê? Filtros de baixa qualidade, né, como eu até comentei no treinamento, existe um problema na matéria-prima, no meio filtrante, né, que é o papel. Esse papel ele tem que ter resinas adequadas, na quantidade adequada, né, para te dar estrutura neste meio filtrante. E por que que normalmente ele ocorre, né? Geralmente ele vai se deformar quando ele entrar em contato com excesso de umidade. Um dia de chuva, o veículo está trafegando numa rodovia, tem um outro carro na tua frente, levanta aquele spray de água e o sistema de admissão do ar vai admitir um pouco de água dentro desse sistema. Consequentemente, essa água vai entrar em contato com o papel, com o meio filtrante, e se o meio filtrante não for de qualidade, ele irá se deformar. Aí nós temos outro problema. Geralmente, um filtro de baixa qualidade, o material de vedação à borda também já não deve ser das melhores. Em alguns casos, é necessário alguns cordões que nós chamamos de hot melt para dar estrutura nesse elemento, ou até mesmo uma estrutura plástica ou metálica para dar suporte. Dependendo do tamanho do elemento, é necessário algum tipo de reforço extra, né, para este tipo de filtro, quando ele é um filtro plano muito grande, né? Então, neste caso, são esses problemas, né? A qualidade no meio filtrante, a necessidade ou não de uma estrutura plástica ou um cordão de reforço de hot melt. Então, e no fim, nós caímos no mesmo lugar, qualidade do produto, né? Então, geralmente isso que ocorre. Sim, tendo algum problema, quiser tirar dúvida, mantém um serviço do 0800 do saque e a gente dá total suporte ao cliente aí, caso tenha alguma dúvida. Perfeito, André. Bom, e os filtros de alta performance? Você pode explicar um pouquinho para gente? Sim, com certeza. Isso daí também é uma pergunta que sempre me fazem em treinamentos de linha leve, sempre tem alguém questionando, né? Quando nós Sim. falamos em alta performance, nós estamos falando em competição, né? Quando você fala em competição, ninguém pensa em durabilidade. Por quê? A pessoa não quer que o motor dela dure 1 milhão de quilômetros, ela quer que ganhe a corrida. Então, para você ter uma vazão maior, então eles vão diminuir o que? A restrição à passagem do ar. Para diminuir a restrição à passagem do ar, você perde em eficiência, que é a capacidade de reter aquelas pequenas partículas que estão suspensas no ar, tá? Então, qual o problema aqui? Você acaba diminuindo a vida útil do teu motor, né? Também uma coisa que não é verdade, né? Você pegar um motor standard, sem nenhum tipo de modificação, né? Tirou o carro da concessionária, vou colocar um filtro lá de alta performance. O carro não vai aumentar 100 cavalos porque colocou um filtro de alta performance. Se for assim, arranca o filtro que o carro vai ter 1.000 cavalos, né? Não é bem assim, né? Então, o motor vai aspirar aquilo que ele foi projetado para aspirar, né? A partir do momento que a pessoa vai fazendo algum tipo de upgrade no sistema dele, ele pode ter um aumento de potência, mas simplesmente colocar um filtro de alta performance vai aumentar a potência? Não. Mas, né, aquilo que eu falei, filtro de alta performance é destinado à competição. Se a pessoa não tem problema com a durabilidade do motor dela, não tem essa preocupação, sem problema algum, mas esses filtros diminuem muito a vida útil do teu motor. Pensando ainda mais nesses motores modernos, né, onde nós temos aí, no geral, motores turbo,
né? A turbina é um componente que não aguenta muito desaforo, né? Partículas pequenas que entrarem em contato lá no rotor, vai começar a ter desgaste, esse rotor vai desbalancear e vai danificar rapidamente essa turbina. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Mas para quem quer durabilidade, alta eficiência, que o motor tem uma longa vida, é o filtro genuíno, né? Manfilter, que respeita todas as especificações de filtragem que a montadora determinou para aquele tipo de motor. Bom, André, e qual a diferença entre o filtro da válvula secadora para o preto e o cinza? Legal, boa pergunta também. Válvula secadora do freio, ou a válvula do filtro da válvula PU, né, que o pessoal conhece, é um filtro do segmento linha pesada, tá? Para quem não é familiarizado, é um filtro que fica no sistema do freio, onde ele seca, ele tira a umidade do ar e manda o ar seco e limpo para dentro do sistema, porque o sistema de freio dos veículos linha pesada em geral tem que ter o ar seco e limpo, isento de qualquer tipo de outro partícula, apenas ar. A diferença entre os dois, basicamente, é o seguinte: o filtro prata, né, que na verdade o MAN ele é branco, né, não é preto. Mas eu entendi a pergunta da pessoa. É o prata, vamos falar do prata, aquele que tem o maior diferencial. O prata é um filtro com um sistema de retenção coalescente, né? Ele vai reter o óleo, o spray de óleo que o compressor do caminhão gera, tá? É normal, durante o funcionamento do compressor do caminhão, gerar esse spray. Então, esse filtro da válvula PU, o prata, ele tem esse filtro coalescente, ele retém esse óleo para proteger o sistema de freio. Basicamente, a orientação que nós damos é a seguinte: se você verificar no catálogo online da MAN, nós temos lá os veículos, né? E para cada veículo vai ter lá a quantidade de filtros, no caso linha pesada, uma quantidade enorme de filtros, e o filtro secador do freio vai, para os veículos mais novos, vai indicar, no geral, o filtro prata, né? Vamos chamar de filtro prata, que é o filtro coalescente. Para os veículos antigos, ele vai dar a versão tradicional, que é o filtro secador. Mas para os novos só pode usar esse conceito, né, com coalescente. Para o antigo, se a pessoa quiser utilizar o coalescente como um adicional de proteção, sem problema algum, porque na verdade ele só vai estar protegendo ainda mais o sistema de freio do caminhão. Então, fica a critério da pessoa. O que não pode é utilizar o filtro tradicional secador nos veículos novos, né, que você vai ter um grave problema no sistema de freio do equipamento em linha pesada. Mas o importante é sempre verificar o catálogo de aplicação, né, do Manfilter. Tendo dúvida, liga no nosso 0800 que a gente pode auxiliar. Falando um pouquinho, né, sobre ecologia e tudo mais, qual é a política de reciclagem da MAN? Boa pergunta, né? Concordo contigo, né? Hoje, mais do que nunca, esse tema está muito constante, né? Frequentemente somos questionados, né? Como devemos destinar os filtros, né? A MAN também é preocupada com isso, né? Tanto que nós fazemos parte da Abra Filtros, né? Que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Filtros. E não são todos os fabricantes que fazem parte, mas nós fazemos parte, e existe um programa, né, de logística reversa. Se alguém tiver interesse em entender como funciona esse programa, mais orientações, pode entrar no site da Abra Filtros, e lá eles vão tem um canal lá direto que eles vão estar orientando as pessoas aí como fazer isso da forma correta. André, se um filtro ruim soltar alguma parte interna metálica, pode danificar o motor? Com certeza, né? Qualquer tipo de material, não só metálico, pode danificar o motor. Pode ser um pedaço da vedação, pode ser um pedaço de meio filtrante, qualquer resíduo que o filtro soltar irá danificar o motor, com certeza, né?
tanto que a eficiência de filtragem de um filtro é muito alta, que retém partículas de microns. E quando nós sabemos disso, né? Existem produtos no mercado de baixa qualidade que às vezes não retém aquelas partículas que a montadora exige que sejam retidas. Então, são partículas ainda de microns, né, tamanho dela, só que elas são maiores do que a especificação que a montadora determina. Então, partículas maiores danificam o motor. Agora, imagina um material sólido, que seja um pedaço de metal, um pedaço de borracha, um pedaço de meio filtrante, um pedaço de cola, qualquer coisa que entrar no sistema de lubrificação do veículo, sim, irá causar um dano grave a esse motor. Já era. Né? Com certeza. Falando ainda um pouco de validade, né? Mas trocando um pouquinho de assunto, né? E nas embalagens, né? Do filtro de ar, de combustível, de óleo, tem validade nessas embalagens? Então, o filtro, né? Ele tem prazo indeterminado, né? De durabilidade. Desde que esteja dentro da embalagem, que esta embalagem esteja íntegra, no geral, o produto não vai ter nenhum tipo de degradação. Tem casos, às vezes as pessoas falam, o filtro vem enferrujado, né? Só que você pergunta, tô vendo, tá enferrujado, cadê a embalagem? Então, não tem embalagem. Então, aí você já vê que é um problema de logística, né? A pessoa não está armazenando no local correto, ou vai saber desde quando essa pessoa tem esse filtro. Então, assim, o filtro não tem um prazo determinado, né? Mas ele, desde que esteja dentro da embalagem, acondicionado num local seco, né? E não tem problema de umidade, esse tipo de coisa, o produto tem uma alta durabilidade, sim. Não adianta o pessoal largar no canto ali, ficar 5.000 anos, né? E aí, cara, meu filtro aqui tá com E problema. acontece muito, viu? A pessoa chega com o filtro, mostra uma quantidade enorme de filtros. Os filtros aqui estão velhos, já isso aqui degradou. Mas não tem nem embalagem, tá tudo na caixa, tudo solto. Então, assim, complica um pouco, né, para nós, né? Como é que eu vou dar garantia de um produto, sendo que foi acondicionado numa situação muito severa, né? Vai danificar o produto, não tem o que fazer. E qual é a hora certa de trocar o filtro de combustível? Então, muito boa pergunta, né? Por quê? Vamos às diferenças, né? Quando nós falamos em combustível, no geral, linha leve, nós vamos falar de veículo a álcool ou a gasolina, né? Como nós sabemos, o veículo a álcool, ele tem um consumo um pouco maior do que o gasolina. O que quer dizer isso, traduzindo em números de filtros, né? Para percorrer 1.000 quilômetros, por exemplo, você vai consumir mais combustível do que um carro a gasolina. Isso se traduz em maior volume de combustível passando dentro deste filtro. Consequentemente, passando mais combustível, mais impureza. Então, a quilometragem, a durabilidade de um produto, de um filtro, de um carro a álcool, ele vai ser um pouco inferior do que um carro a gasolina, tá? Mas a recomendação é sempre seguir o fabricante. Eu não posso simplesmente falar, não, troca de óleo, troca a cada 15 mil, troca a cada 20 mil, né? Então, assim, o correto é verificar o que diz o manual, né? Tem manual que fala trocar a cada 10 mil, a cada 15 mil, a cada 20 mil, mas nós temos que ter mais um detalhe, independente de ser um filtro veículo a gasolina ou álcool, é levar em consideração um fator de severidade. O que seria esse fator de severidade? Situações onde esse veículo trafega em grandes centros, que quer dizer trânsito, né? A pessoa, por exemplo, rodou 20 quilômetros naquele dia, só que o motor ficou ligado por 2 horas. Então, é como se ele tivesse rodado 200 quilômetros. Então, esse tipo de correlação é importante, porque independente do motor não estar rodando, o veículo estar rodando,
o motor está rodando, ele está girando, né? Ele está consumindo ar, está consumindo óleo, está consumindo combustível e até o sistema de refrigeração, né, do ar-condicionado, ventilação, também está sendo consumido, né? Porque está circulando ar dentro do sistema. Então, todos os filtros têm esse problema, né, do motor ligado, mas com o carro rodando poucos quilômetros em grandes trânsitos, digamos. Existe alterações construtivas entre o filtro de combustível para o carro movido a álcool e a gasolina? Boa pergunta, né? Como eu disse até na outra pergunta lá, para os veículos importados, tem os filtros metálicos, né? E, no geral, no Brasil, filtro é plástico, né? Para os veículos nacionais, a maior parte é em plástico. Quando eu falei o MAN Filter é 100% em plástico, quer dizer o quê? Que todos os componentes internos também são feitos, eles são em plástico, basicamente. Por que a necessidade de ser em plástico? Por causa do álcool, né? O álcool, ele é bem agressivo, né? No metal, ele vai atacar e vai corroer, né? E acaba danificando, né? Ele vai danificar o que tiver de metal, vai oxidar. E o que acontece? A MAN, independente de um filtro gasolina ou álcool, é 100% em plástico, porque mesmo na gasolina nós sabemos que tem álcool, né? Por lei tem que ter lá 27% de álcool, mas que a lei manda, né? Alguns postos colocam um pouquinho a mais, enfim, o filtro tem que suportar o ataque do álcool. Mas o MANFilter respeita isso para toda a linha de produtos. O produto que é destinado para o álcool vai para a gasolina, devido a essa questão, essa particularidade da construção dos produtos MANFilter. Perfeito. E falando um pouquinho de bactéria, né, que você tinha comentado, tem alguns filtros de combustível para a linha diesel mais novos e existe algum tipo de tratamento para lidar com presença de fungos e bactérias? Tem algum produto, MANFilter, para essa finalidade? É um produto para extinguir, né, diminuir a proliferação, né, dessa matéria que é do biodiesel, né, que o bio é vida, né, então tem uma matéria viva lá no combustível. Nós não temos nada para reduzir isso, porque isso daí é algo mais voltado para a parte química, né? Já ouvi falar até de alguns, até de montadora que vendendo algum tipo de um bactericida, né, para colocar no combustível, mas a MAN não tem nada voltado para essa questão de tratamento do diesel, né? Os nossos filtros, eles atendem às especificações, podem trabalhar com biodiesel. Já fizemos testes em campo com situação até de 20% de biodiesel com os nossos filtros e ele teve um comportamento perfeito. Não, até a durabilidade que no início lá das conversas eu achei que ia cair muito, ficou até que bem razoável, né? Ficou quase que idêntico à quilometragem que já era na época do teste, que era 11%, né? Nós estávamos rodando com 20%. Então, assim, o produto suporta trabalhar com biodiesel sem problema algum. Beleza. Aí agora uma perguntinha mais específica, né? No W7 Multi, a estrutura, ela era de quatro furos, né? E hoje são 6. Isso promove uma melhor entrada de lubrificante? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, que tem um... Ok, aqui eu tenho uma pequena apresentaçãozinha aqui, que era uma dúvida muito frequente, né? Quando algumas pessoas questionavam, André, o filtro de vocês tem 4 furos, o do concorrente tem 8 nesse caso aqui, né? E o veículo perde potência, por exemplo, no caso de um veículo diesel, né? Que é o filtro do combustível. O que quer dizer isso, né? Nós vemos aqui, esse daqui seria uma característica do filtro 4 furos, do MANFilter, onde cada furo tem mais ou menos aí uns 8 milímetros, né, de diâmetro. Na verdade, ele não é redondo, mas uma parte dele aqui é reta. Então, somando a área desses 4 furos, nós teríamos uma área total, é como se tivesse um furo de 228 milímetros.
pegando esse outro furo aqui, que ele tem um diâmetro menor, né, 6,2, somando a área de todos esses furos, teríamos 224 milímetros. Então, independente da área de entrada, o que causa a restrição não é a quantidade de furos, e sim o papel, o meio filtrante, tá? Ah, mas vocês tinham 4 furos e agora tem 6, né, na linha multi, né? Ele falou do W7 Multi 20, mas isso aplica-se à família multi e alguns outros filtros que também mudaram a construção, né, devido ao novo ferramental que foi desenvolvido, o processo de fabricação interno, mas não é porque era ineficiente, nem nada do tipo. Tanto que alguns filtros continuam ainda com essa característica, né, com esse design, e não tem nenhum tipo de demérito, porque sempre a soma da área de entrada vai ser maior do que a área de saída, né? Se você somar a área de entrada, vai ser sempre maior. Então, assim, lembrando que aqui ainda tem um nipple, isso vai reduzir muito mais. Em alguns casos aqui vai ter um furo de 10 milímetros. Pô, eu tenho 4 com 8. Então, assim, isso não tem nada a ver. Quantidade de furos não é fator decisivo aí em questão de vazão, né? Que é a grande preocupação do pessoal. Vai faltar lubrificante, vai faltar óleo diesel, né? Acha que devido à quantidade de furos ser menor, iria ter algum tipo de demérito aí na performance do filtro, mas isso não tem nada a ver. Entendi. Muito obrigada pela sua explicação. E por que existe os filtros, né, W712-89 e o barra 95? Tem alguma diferença entre eles? Sim, os dois são para a mesma aplicação, só que o barra 95, ele é o item gêmeo do item que é fornecido para a Volkswagen e Audi, tá? É o mesmo produto, em questão de construção, que utiliza meio filtrante sintético, componentes internos, tubo central expede em plástico, também em plástico, seguindo exatamente o mesmo produto que é fornecido para a montadora, tanto que esse filtro é importado. No Brasil, fizemos uma versão nacional, que é o barra 89, né? Que ele tem as características de construção similares aos produtos nacionais, só que respeita também a eficiência de filtragem que a montadora exige, né? Então, assim, se a pessoa quer utilizar o produto igual da montadora, tem lá o barra 95. Não, eu tenho um UP, por exemplo, aspirado, eu quero um produto mais em conta, só que eu quero proteção, né? Quero ter garantia de que meu motor está sendo preservado. Tem o barra 89, que tem um custo mais acessível. Por quê? No mercado nós tínhamos o barra 95, outros fabricantes colocaram a referência cruzada do barra 95, Manfilter, que é o genuíno, só que nós sabemos, pegamos alguns filtros do mercado e vimos que o meio filtrante que eles utilizam é o mesmo da família Multi, né? Não é um produto específico para aquela aplicação onde nós sabemos que é um motor exigente, né? Que tem que ter algumas características especiais para atender aquela aplicação. Então, por isso que foi desenvolvido um filtro novo, nacional, né? Para atender essa demanda que existia no mercado, né, de um produto que tem uma durabilidade com preço, com alta eficiência, com preço um pouco mais acessível. De bola. E os filtros multi, eles atendem mesmo todos os motores para qual eles se aplicam? Atende, com certeza. Por quê, né? Um dos fatores, né, que o pessoal questiona, é muito o volume do óleo, né? Por quê? Eu tenho um filtro multi, ele tem, vamos supor, tem 50 milímetros de altura. Eu sei que não tem 50, mas vou dar um exemplo, né? E tem um filtro tradicional que tem 100 milímetros de altura. Mas o que nós temos que ter em mente é o seguinte: o que interfere
na vida útil do seu motor em relação ao filtro, tá? É o papel, a qualidade do papel, né? As válvulas, se a válvula, por exemplo, de segurança, ela vai estar abrindo na pressão ajustada pela montadora. Vamos supor, temos filtros que é com 1 bar e meio, 2 bar e meio. Então, depende muito da pressão de abertura da válvula. E isso daí está tudo linkado à capacidade de absorção, né? Que nada mais é do que a durabilidade. Vamos supor, esse filtro que ele é menor, que é a linha multi, por exemplo, para alguns casos que ele vai ser menor, ele vai ter uma durabilidade igual, em alguns casos até maior do que o filtro tradicional. Por que maior? Porque em alguns casos o filtro tradicional é menor do que o multi. E o multi ele tem um meio filtrante dentro dele, né? E nós temos uma área de filtragem que atende desde aquele filtro maior, porque nada mais é do que são dobras, né, que tem lá dentro do filtro. Então a área de filtragem é equivalente ao outro produto convencional, digamos assim. Então, respeitamos a pressão de abertura das válvulas, respeitamos se tem ou não a válvula de segurança, se tem ou não uma válvula anti-retorno. Essa válvula de anti-retorno tem que ser de um material que, durante toda a vida útil do óleo, junto com o filtro, esteja funcionando. E, por último, um meio filtrante que respeita tanto a eficiência de filtragem quanto a capacidade de retenção, né? Isso partindo do princípio que o restante dos componentes são ok, né? Por exemplo, a estrutura metálica, a carcaça e as vedações. Então, tecnicamente, internamente, os filtros teriam que ter essas características para atender a aplicação. O único problema são pessoas que aplicam multi, onde não pede multi, né? Tem gente que vai com medo de usar no carro onde eu indico e tem outros que já acham que aplica em tudo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem gente que, tem um filtro multi, estou aplicando aqui no veículo XYZ, né? Pô, mas não pode aplicar nesses carros. Por quê? Se não está no catálogo de aplicação, tem alguma diferença, né? Pode ser a pressão de abertura da válvula, pode ser o tipo de meio filtrante, enfim. Seguir sempre o catálogo de aplicação para usar o filtro correto. E a última dica é o quê? Seguir o catálogo de aplicação do fabricante do filtro. No caso, Manfilter, né? Estou trabalhando com a marca Manfilter. Tem o catálogo de aplicação Manfilter. Porque já tive casos de clientes que aplicaram um filtro que não era indicado para um veículo e deu um problema. Perfeito. Bom, André, para finalizar, tem alguma ferramenta própria para remoção do filtro sem quebrar a entrada e saída? Eu acredito que a pessoa esteja falando do filtro do combustível, né? Então, Isso. existem ferramentas, né, específicas para esse tipo de procedimento de manutenção. Então, lojas conceituadas têm, né, especialistas em loja para mecânico, né? Então, eles vão ter ferramenta para remoção de filtro do combustível linha leve, sem que danifique o engate do veículo, né? Ou até mesmo o filtro, né? Porque o grande problema são pessoas que vão fazer esse tipo de procedimento e utiliza chave de fenda, arame, N alicate, N ferramentas que danificam o conector do carro, o engate rápido. Então, ele até consegue remover o filtro, só que ele acaba danificando esse engate. Em alguns casos, pode até quebrar, ou se não, pode ser que durante o funcionamento, durante a vida útil, ele venha soltar. Ou se não, na próxima troca, ele não vai suportar duas manutenções, né? Ainda mais se pegar outra pessoa sem a ferramenta. E até para quem faz o reparador, mostrar profissionalismo, né, para o teu cliente, né? Você ter uma ferramenta que você vai ganhar em tempo, né, em garantia também de fazer um serviço ok, é importante investir na ferramenta adequada para realizar tal procedimento. Perfeito, André, muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado por ficar, né, no vídeo até aqui. André, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado vocês aí, né, por mais esse contato aí com o público, né, e espero em breve estar fazendo mais uma rodada de treinamentos com mais perguntas interessantes, né, e estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida ou problema. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais.